Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome, soberano, majestoso, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Te apresentamos nossas vidas, Senhor. Apresenta a vida desse amado ouvinte. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos livra de todo mal. Então eu vim com a palavra que foi dada pelo próprio Espírito Santo para ministrar João 10, iniciando com o versículo 22. A festa, estava havendo a festa de dedicação. O povo rejeitava Jesus, né? Sempre rejeitou. Aquele povo que estava ali em Jerusalém. Então celebrava-se em Jerusalém, no caso os fariseus, né? Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, no templo, né? Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é Cristo, se você é Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Aí no versículo 26, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, escutam a voz do Senhor e ouvem. Porque há uma diferença em escutar e ouvir. Aquele que ouve, obedece. Então aqui ele diz: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, lendo o versículo 27, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço. E eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, escutam minha voz e ouvem, obedecem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. No caso, as ovelhas, né? Que ouvem a voz dele e obedecem. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Aí quando chega no versículo 31, os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas das obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Aí no versículo 33, os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse, responde Jesus no versículo 34, João 10, 34, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Deuses, no caso, ídolos, né? O pagãos, com um D minúsculo, todo tipo de deuses. Aí chega no versículo 35. Se ele chamou deuses, com D minúsculo, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, agora Deus maiúsculo, o verdadeiro Deus, e a escritura não pode falhar, aí chega no versículo 36. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem. Não acreditem em mim. Mas se eu faço, oh aleluia, versículo 38, João 10, 38, mas se faço
E vocês, mas se faço as obras do meu Pai, né? Que ele está dizendo. E vocês não creem em mim? Creiam pelo menos nas obras para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu, e muitos iam até eles, diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. É verdade. Então, amados, eles não creram, nunca creram, porque, na verdade, eles não acreditavam, né? Não criam que Jesus era filho de Deus, é filho de Deus. Então, ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e ouvem, me seguem. Mas eles não escutavam porque eles não faziam parte. Então, Jesus diz aqui o seguinte, que existem dois grupos de ovelhas. Aquelas que escutam a voz dele e obedecem, e o seguem. Aleluia. E existe aquele outro grupo de ovelha que escuta a voz do Senhor, mas não ouvem. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Aquelas que são do Senhor, elas escutam a voz do Senhor e ouvem, né? Elas ouvem a voz do Senhor. Elas praticam, elas obedecem. Porque elas conhecem a voz do seu pastor e o pastor as conhece. O Senhor as conhece e elas obedecem. Então, ele diz aqui, repetindo, né? Quando eles fizeram a pergunta ao Senhor, o Senhor disse: já vou-lo disse, mas vós não acrediteis. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. Eu e o Pai somos um. Vós, pois, não acreditais, porque não são das minhas ovelhas. Jesus fala, né, das duas ovelhas, aquelas que creem, que creem na palavra que o Senhor dá, porque creem que Jesus é o Filho de Deus e é o seu bom pastor. Então elas ouvem a voz do Senhor e obedecem. Creem. As que não são dele escutam a voz dele e não ouvem. Porque há uma diferença entre escutar e ouvir, né? As que ouvem obedecem. Aí ele diz para os fariseus, né? Porque não acreditam, porque não creem na minha palavra. E a palavra que vos dou, né, as obras que faço, são as obras de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Aí a pergunta: qual grupo de ovelha você faz parte? Aquela que ouve a palavra de Deus e aquela que escuta a voz de Deus, passa a ouvir, passa a obedecer, na verdade ouvem a palavra de Deus e o seguem. Porque aquela que ouve a palavra de Deus, ela ouve o seu bom pastor, ela conhece o seu bom pastor e o pastor as conhece. E elas praticam o que foi ministrado, o que foi feito lá na cruz. Ele pagou um alto preço. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a reflexão que aqui nessa ministração nós deixamos, não é? O Espírito Santo, o próprio Paráclitos, deixa aqui. A quem você tem dado ouvido?
Porque quem ouve a voz do bom pastor, o Senhor, ouve, escuta a voz dele, na verdade, ouve e obedece. Passa a praticar aquilo que o Senhor determinou para a vida de cada um de nós. Crendo, confessando o Filho de Deus, sabendo que acredita, crê, na verdade crê, do sacrifício da cruz, que ele entregou a sua vida, não é? Em resgate, em redenção, em expiação, por muitas vidas, por almas, pela humanidade, por mim, por você, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Primeiramente, ele fala da morte espiritual, mas a consequência daqueles que vivem numa vida mundana, a pessoa pode ficar, e muitas vezes fica vulnerável. E quando for a volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor, essa pessoa, ela não será arrebatada junto com os salvos, porque o Senhor voltará para buscar os seus eleitos, seus verdadeiros adoradores, e aqueles que ouviram, que escutaram a palavra dele e não creram e não confessaram, esses não subirão, esses perderão. Já estão condenados, não é? Se fizer isso, se arrepender até a vinda do Senhor, mas nós sabemos que nós não sabemos. Nós sabemos que não sabemos qual é o dia nem a hora que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, cada um de nós somos igrejas móveis, né? A igreja móvel, a igreja que anda, que está em muitos lugares, mas quando o Senhor voltar, aquele que não estiver nele, a gente sabe que essa pessoa já está condenada. Não haverá mais tempo. Por isso que em Isaías 55:6 está escrito: buscai o Senhor enquanto poderá encontrá-lo, enquanto poderá achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abri a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Se você ultimamente não tem dado ouvidos à voz de Deus, do nosso Criador Todo-Poderoso, porque antes de sermos chamados por Ele, Ele já nos conhece desde o ventre de nossa mãe, ainda informes. O Senhor é que nos escolhe, é que te escolhe. Então, a quem você tem dado ouvido? Qual é a voz que você tem dado ouvido? Porque o Senhor disse que aqueles que ouvem a voz dele obedecem, praticam o que foi ensinado, creem no sacrifício da cruz, que o Senhor deu a própria vida em resgate das nossas vidas, de nossas almas, para que nós possamos ser salvos. Aquele que crê e confessa, como está escrito, que Jesus é o Senhor, e crê no seu coração, e em seu coração que confessa, se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que o Pai o ressuscitou dos mortos, esse é salvo. Então, aquele que é salvo é o que deu ouvido à voz do bom pastor, é o que deu a voz do Senhor. Não só deu, como dá ouvidos todos os dias, cada amanhecer, ouve e pratica os seus ensinamentos, seus mandamentos, que é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos. O Senhor disse que se nós praticássemos, cumpríssemos com esses dois mandamentos, não estaríamos longe, e todo aquele que assim faz não estaria e não estará longe do reino dos céus. O segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, esse segundo mandamento não é por merecimento, não é
por alguém ser bom para conosco, mas é mandamento. Amar ao próximo. O Senhor, Ele exorta nesta manhã, início da tarde, de que a quem traz a reflexão, a quem você tem dado ouvidos, se é a voz do bom pastor, do Senhor, porque aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz e os seguem. Então, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, não hesite em fazer a ordenança que o Senhor determinou, que é crer e confessar o Filho dele. Nós devemos ter no nosso coração gratidão por todo amor que o Senhor nos deu, em entregar o seu Filho na cruz, em expiação dos nossos pecados, como está escrito em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus sofrimentos, pisaduras, nós somos sarados. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si os nossos pecados, iniquidades, transgressões, culpas, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pisaduras, sofrimentos, nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. Nós sabemos que o Senhor, embora santo, embora sem pecado nenhum, ele se fez maldito, porque naquela época quem ia para o madeiro era quem tinha cometido muitos delitos, muitos pecados, muitas transgressões, homicídio, tantos e tantos outros. Então, tantos e tantos outros pecados, iniquidades, ladrões. E nós sabemos que o Senhor, embora santo, Ele passou tudo isso por expiação, por redenção, pagando a nossa culpa, os nossos pecados, para que hoje, para que desde aquela época a pessoa creia e confesse, como está escrito em Mateus 10, 32. Portanto, Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante das pessoas, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Essa pessoa é salva. E o 33, o que é que diz Mateus 10, 33? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei ao Pai que está nos céus. Eu deixo essa reflexão para você hoje. No caso, não sou eu, é o próprio Espírito Santo, Paráclitos. A quem você tem dado ouvidos? Porque tem muitas pessoas, amados, tem muitas pessoas que já creem, que já confessaram Jesus e seguem Jesus, glória a Deus. Mas existem algumas pessoas que preferem dar ouvidos a vãs doutrinas, a doutrina de espíritos, mas não é o próprio Espírito Santo, são espíritos enganadores. Onde lá em 1 Timóteo, na Bíblia 4, nos relata a Bíblia dos falsos profetas, das falsas doutrinas, deuses pagãos, pessoas que preferem acreditar e seguir cartomantes, búzios, doutrinas que seguem a bodes, que tem o seu Deus como um bode, que preferem seguir a Mamon, o deus do dinheiro,
Mas nós sabemos que só existe um único Deus eterno. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. Quando ele diz a ti só, é para que aquele que não sabe ainda saiba que só existe um Deus. Que conheçam a ti só. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus. E o único mediador entre Deus e os homens, assim é. Mas que conheçam a ti só, aquele, conheça a ti só e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E lá em 1 Timóteo 2:5, diz o quê? Está escrito como? Porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual no seu devido tempo dará testemunho de nós, aquele que deu a sua própria vida em resgate por todos. Embora nós saibamos que nem todos o confessarão. E o que é que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas já estão condenadas. Se houver arrependimento até a vinda do Senhor, antes da vinda do Senhor, essa pessoa ainda é salva. Mas nunca deixe, amados, para depois, porque poderá ser tarde demais, como o Espírito Santo acabou de mencionar aqui em Isaías 55:6. Então, amados, em nome de Jesus, não só escute a voz do Senhor, mas passe a ouvir, passe a obedecer, a praticar. Só um minuto, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, discernir as intenções do coração. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só mais um pouco, por gentileza. Eu gostaria de ler um outro versículo que está aleluia, meu Deus. Santo e poderoso é o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja eternamente o teu nome. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não temos noção de qual vai ser a última oportunidade que o Senhor está concedendo à pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Na verdade, ela não tem que receber o Filho de Deus, ela tem que crer e confessar, reconhecer a palavra ideal a se falar. Amado, amada, você já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador? Lá em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei. Então o Senhor, ele não aceita que você diga: meu Deus, me faz isso, Senhor, me ajuda, meu Deus. Mas na verdade, no dia a dia, você está colocando a sua fé em búzios, em cartomante, colocando a sua fé em boneco de porcelana, imagens de figuras de homem e de mulher, de ave, não é? Ou de que está embaixo no mar, embaixo da terra ou em cima, seja ave, seja guias espirituais, como muitos por aí servem aí, Iemanjá, Oxum, não sei o que, São Jorge.
está amarrado, repreendido, expulso pelo poder que é no nome de Jesus. Nós temos um único Deus e o Filho dele morreu na cruz, pagando um alto preço para salvar toda a humanidade, na verdade, aqueles que creem e confessam que ele é o Salvador. Em Isaías 43:11 está escrito: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não há salvação longe do Salvador. Aquele que quer ter vida em abundância aqui na terra, embora saibamos que Jesus não mentiu, Jesus não omitiu em dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que eu venci o mundo, então ele nos encoraja a perseverarmos. Nós sabemos que o justo passa por muitas aflições, mas o próprio Deus disse que de todas elas ele nos livraria. Então, amados, não é só pensar num dia, quando morrer, ter o descanso eterno, mas saber que aqui nessa terra você pode desfrutar das maravilhas do Senhor, saber que você tem um Deus, se nele você está, se nele a pessoa está, ele pode lhe abençoar, pode abençoar a sua parentela, sua descendência, seus parentes, e pode dar livramentos, amados. Tem livramento que o Senhor, ele nos dá, ele nos concede se livrar de certas coisas, embora nós não vejamos, porque nem tudo nós vemos. Tem coisas que o Senhor nos livra e nós não vemos. Então ele nos livra do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida, dos acidentes domésticos ou acidentes externos. E muitas vezes nós não temos esse conhecimento, né? Esse discernimento do que ele faz em prol das nossas vidas. Então, não hesite em crer no sacrifício da cruz, no único Salvador. Não acredite em vãs doutrinas, não acredite, não ponha sua fé em vãs doutrinas. E quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Se você ainda não confessou o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único Salvador, assim faça. A quem você tem dado ouvidos? Qual é a voz que você tem escutado? Eu deixo essa reflexão enviada por Deus para que eu falasse. Na verdade, é o próprio Paráclitos que está falando com vocês. Jesus abençoe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te liberte de tudo quanto for vício, te liberte ou algum parente, tudo quanto for vício, tudo quanto for coisas que não provém de Deus. Se tu estás enfermo, ou alguém da tua família, que o Senhor agora, Jeová Rafá, te cura, do alto da cabeça à planta dos pés, vai sarando, vai curando, vai libertando para a glória e honra do nome do Senhor. Até a próxima live. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Tchau.